Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Neymar. Porque, assim, segundo um jornalista da Rádio Tupi, depois do jogo contra a Venezuela, onde o desempenho dele foi caindo vertiginosamente com o passar da partida, né? Um torcedor da seleção brasileira jogou um saco de pipoca no Neymar. Ele ficou extremamente revoltado e, segundo esse jornalista, ele teria xingado o presidente da CBF diversas vezes, chamando ele de filho daquela coisa, mandando ele tomar naquele lugar. Não vou usar essas palavras de baixo calão, até porque eu tenho que monetizar o vídeo. E assim, ele literalmente ameaçou não ir para Montevidéu e criticou o fato, né, Montevidéu, porque o Brasil joga contra o Uruguai, e criticou o fato do jogo ter sido na Arena Pantanal, que é um absurdo o Brasil jogar ali. Como se o comportamento dos torcedores fosse relacionado à localização. Vocês acham? Vamos supor aqui, se fosse esse mesmo tipo de jogo, tudo o que aconteceu naquele jogo acontecesse exatamente igual, seja no Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul, ou em Coritiba, o Rio de Janeiro, no Maracanã ou no Mineirão, vocês acham que a torcida teria ficado feliz? Vocês acham que eles não teriam vaiado o Brasil depois de empatar contra a Venezuela, jogando aquele futebol chechelento, né? Obviamente é um cenário de insatisfação. O Brasil não está vivendo um bom 2023, isso é nítido. Depois que a gente tem aquela passagem horrorosa do Ramon, né, como auxiliar, enquanto o Edinaldo tentou contratar o Ancelotti, e agora com o Fernando Diniz, onde não há muitas melhores, vamos ser sinceros, né? Tipo, o Fernando Diniz não está fazendo um grande trabalho nesse início. Vamos ver o que vai acontecer com o passar do tempo, se melhora ou não. Eu não estou muito confiante, essa é a verdade. Mas assim, as pessoas estão insatisfeitas. Mas acho que elas estão muito satisfeitas, principalmente com o Neymar, com a atitude dele. Porque no final das contas, tudo isso só corrobora uma coisa que é muito óbvia, né? Tipo, e que as pessoas já deviam ter aceitado há muito tempo, tem gente que se recusa. Neymar é mimadinho, é uma criança de 31 anos, nunca amadureceu, e o fato é que a culpa é de muita gente, né? E dele, obviamente, né? Mas se cercou de bajulador a vida toda, que pessoas que nunca criticavam ele, não importava o que ele fizesse, e no final das contas é isso que acontece. O cara com 31 anos não tem maturidade nenhuma, não tem capacidade de liderança nenhuma, fica arrumando briga com todo mundo, fica cavando pênalti literalmente na época que tem VAR, literalmente numa época, assim, sinceramente, né, que é um negócio vergonhoso, né, para um cara de 31 anos. Eu me lembrei lá no vídeo do jogo da seleção brasileira, do Dimitri Payet, aos 36 anos de idade, ele recebe uma pancada ali, que ele podia até deixar a pancada derrubar ele, podia conseguir um pênalti ali, não seria uma espécie de simulação, mas ele tenta ficar de pé e lutar pela bola. Um cara de 36 anos, com a mobilidade do Payet, ele luta pela jogada. O Neymar, com 31 anos, está cavando pênalti, está fazendo teatro, né? E no final não aceita crítica. E ainda tem a cara de pau, quando o cara é questionado sobre o cara que jogou a pipoca, ele não dá um bom exemplo para os seus filhos. O cara que traiu a namorada grávida, esse cara quer dar lição de moral sobre como cuidar de uma família? Olha, eu tô de saco cheio desse cara na seleção. Primeiro porque eu não sei se ele vai estar na próxima Copa. Olha, do jeito que esse cara conduz sua carreira, entende? De uma maneira tão displicente, o nível dele, que já não é nem de perto o melhor da carreira, como vai estar daqui a 3 anos? A Copa do Mundo é daqui a 3 anos, é 2026. A gente tem que estar pensando em 2026. Eu não estou nem falando de idade, entende? Estou falando da maneira que o cara conduz a carreira. Porque se o cara quisesse, ele estaria jogando um baita futebol aos 35, 34 anos de idade. O Messi jogou nessa última Copa, né? A gente vê o Lewandowski, que joga um grande futebol pós 30 anos. Cristiano Ronaldo joga um futebol muito bom pós 30 anos. Pode não estar no melhor, mas ainda é um jogador muito produtivo. A gente vê, por exemplo, ali o Bonaventura, não vou nem pegar um cara fora de série, marcou um gol, 34 anos de idade lá pela Itália, mas o que? É um cara dedicado, um cara esforçado, um cara que leva a sério a profissão dele, entende? Todos esses jogadores com mais de 30 anos, que estão ali se esforçando para estar em alto nível, os caras levam o esporte como a vida deles. Eu vou pegar um grande exemplo, Novak Djokovic, o cara tem 36 anos de idade, como que esse cara ainda joga um nível de tênis para ser o número 1 do mundo? O cidadão não come chocolate, ele não come quase nenhuma comida fora da dieta dele, né? Tipo, o cara tá literalmente só comendo frutos, uma dieta extremamente regrada desde 2011 para se manter no melhor nível físico possível, entende? Ele tem toda uma agenda, ele é um cara que treinava durante muito tempo para acertar assim, horas a linha, né, para aumentar a precisão dele. Ele ficou durante anos pesquisando formas de como melhorar a técnica. Isso é um cara com mentalidade vencedora, isso é um cara que lutou para ser o melhor e para superar os melhores de seu esporte. É por isso que ele é o melhor de todos os tempos no tênis. A questão é, esse cara aos 36 anos, a gente acredita que ano que vem ele possa ganhar os 4 grandes lãs, mesmo indo de 36 para 37, que é uma coisa insana.
Mas a gente acredita porque o cara tá toda hora provando que é capaz. O Neymar com 31 anos, eu não acredito que ano que vem ele vai estar jogando um bom nível de futebol. Eu acredito que daqui a 2 anos ele está no Flamengo ou ainda vai estar lá na Arábia Saudita ganhando um rios de dinheiro só por ser o Neymar, porque é um cara que fez a popularidade dele, inegavelmente é um cara extremamente talentoso, um dos mais talentosos que o futebol gerou nos últimos anos. Mas é aquela história, talento por si só não é o suficiente, sem dedicação, sem mentalidade, a gente vai sempre lembrar do Neymar pelo que ele poderia ter sido e não pelo que ele foi. Porque no final, ele não é um campeão do mundo pela seleção brasileira, só conduziu a gente em campanhas de quartas de final, naquela da semifinal de 2014 não esteve presente, não ia mudar também, a gente ia ser massacrado pela Alemanha de qualquer jeito, mas a questão é, a gente vê isso acontecendo, tipo um cara aos 31 anos, longe do auge da carreira, se sente dono da seleção e é impressionante como ele é intocável, não importa quão mal ele esteja em campo, ele fica todos os minutos, era para ter sido substituído, não estava jogando nada, mas a gente sabe, vai ser substituído, vai fazer pirraça, vai ficar chorando, vai xingar o presidente da entidade, será que vai pedir para trocar de técnico também? Aí a gente fica pensando também no PSG, será que o Mbappé estava errado de querer o Neymar fora? O que seria o Neymar no vestiário de lá, entende? Se o cara tem a cara de pau de xingar o presidente da CBF como se ele fosse culpado pelo desempenho ruim que a seleção teve no segundo tempo, ele é culpado sim porque ele contratou o Diniz, mas a questão é, como se ele fosse culpado por tudo que aconteceu ali em campo, como se alguém jogasse pipoca nem fosse culpa dele, né? Se a Arena Pantanal, gente, tem que usar, construir um estádio enorme no meio do Centro-Oeste, né? Padrão FIFA, e não tem muita demanda, tem que usar o estádio. É o mínimo que a CBF tem que fazer para reduzir o prejuízo do estádio, né? Assim, cara, não dá para defender esse tipo de atitude. O Brasil precisa de profissionalismo e liderança, né? E eu acho que já tá na hora da gente superar o Neymar, porque já que, a meu ver, ele não deve estar em nível para jogar na seleção daqui a 3 anos, se levar a carreira desse jeito, né? Vamos tentar fazer sem ele, entende? Dá para fazer, entende? Eu acho que se a seleção for bem treinada, dá pra jogar sem. Tem jogador, tem o Paquetá, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem jogador pra fazer essa seleção jogar bem. Eu acho que é uma ilusão que a gente é extremamente dependente do Neymar. Dá ideia, porque o Brasil é extremamente mal treinado no momento, mas dá pra fazer. Eu acho que no final o Brasil precisa de, no mínimo, um pouquinho assim de norte, direção, projeto. Ficar aqui deixando o Neymar intocável e se comportando desse jeito é uma falta de respeito com a instituição que é a seleção brasileira, uma pentacampeã mundial. Ele pode ser o maior artilheiro da seleção brasileira, mas ele tem que ter respeito, ele tem que ter, no final das contas, um comprometimento mínimo. Vou ficar armando briga com o jogador da Venezuela, cavando pênalti, xingando, né? Indo lá responder apresentador que não gosta dele. Cara, muita gente não vai gostar de você. Imagina se o Djokovic respondesse a todo mundo que não gosta de algumas atitudes que ele fez, entende? Imagina se ele ficasse fazendo textinho de irritado, entende? E estaria literalmente só dando mais punição e atraindo mais problemas, né? No final das contas é um cara que aguentou as críticas e no final construiu a carreira dele, entende? O Neymar é incapaz de receber uma crítica, é incapaz de receber um pouco de rejeição e fica fazendo essa pirraça, esse show todo. Pra mim, saco cheio, assim, paciência zero com isso, já não tá jogando bem na seleção faz tempo e, assim, tá na hora de virar a página, sério. Já teve as oportunidades para conduzir o Brasil para um título de Copa do Mundo, não conseguiu. Paciência, e se não mudar a atitude, né, não pode ser convocado assim. Essa é a minha opinião, vocês podem discordar, eu sei que essa seleção deve ficar a curto prazo pior sem ele, mas também não é como se tivesse uma mil maravilhas com ele em campo. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.